E aí, você quer aprender mais sobre fundos imobiliários? Então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de fundo imobiliário e talvez seja aí um tipo de fundo imobiliário que você nem esperava que existisse. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos onde eu tenho falado sobre os tipos de fundos imobiliários. Então, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final e depois acessa esse link aqui dos cards para que você veja o nosso primeiro vídeo sobre tipos de fundos imobiliários. No primeiro vídeo, eu dividi os fundos imobiliários em 10 tipos, que são esses aqui na tela. Você pode ver que tem os do tipo logística, industriais, hospitais, educacionais, fundos de shopping e outros. Nesse vídeo eu também expliquei a dinâmica dessa série de vídeos sobre tipos de fundo imobiliário, que consiste no que? Eu ordenei os FIIs na minha ordem de preferência. Então, cada vídeo eu vou falar sobre pelo menos um tipo de fundo imobiliário e seguindo aí a minha ordem crescente de preferência, de forma que esses primeiros vídeos são os tipos de fundos imobiliários que menos me atraem, mas pode ser diferente do seu estilo e do seu gosto. Então, eu sempre no vídeo vou falar primeiro o que é o tipo de fundo imobiliário, como ele ganha dinheiro, as características que ele tem e depois vou dizer a minha opinião pessoal. Então é importante para você ouvir esse vídeo até o final e montar aí a sua opinião pessoal. Olhando para a nossa lista de tipos de fundo imobiliário, a gente pode ver o quê? Que no último vídeo, no primeiro vídeo, a gente falou sobre os FIIs de desenvolvimento. Eu dei lá as características deles e depois falei o motivo pelo qual eu não gosto e toda a argumentação em cima desse meu raciocínio. Hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários de hotéis. Isso mesmo, hotéis. Os fundos imobiliários de hotéis investem, como o próprio nome já diz, em unidades hoteleiras. Então, ou eles têm ali um percentual de um determinado hotel, não necessariamente uma unidade específica, ou também flats ali, em unidades isoladas. Então, eles investem nesse tipo de unidade imobiliária. No geral, esses fundos imobiliários se dedicam a esses tipos de unidades localizadas em grandes centros urbanos. Assim, elas conseguem desfrutar tanto de um movimento aí turístico nessas unidades, como também um potencial de negócios, ou seja, de viagem a negócios. E essa é uma estratégia para aliviar aí a sazonalidade típica do setor hoteleiro. Esses tipos de fundo imobiliário ganham dinheiro basicamente de duas formas. A primeira delas é através de uma gestão ativa dessas unidades, ou seja, em alguns períodos de mercado eles compram essas unidades hoteleiras, mantêm elas em carteira por um tempo e depois vendem elas por um valor superior ao de compra, tendo aí um ganho de capital nessa transação. Outra forma de receita desses fundos imobiliários é através da exploração dessas unidades, ou seja, hospedando pessoas. Quando uma pessoa vai lá e faz uma diária, 2, 3, em um hotel, às vezes essa unidade, se pertence a um fundo imobiliário, ou o fundo imobiliário tem participação naquele hotel, uma parcela desse valor que a pessoa paga vai para o caixa do fundo imobiliário. Então ele também ganha dinheiro aí através da exploração desses imóveis. Portanto, esses fundos imobiliários acabam tendo uma gestão mais ativa. Eles buscam aí, em momentos de depressão do mercado imobiliário, comprar, fazer bons negócios de compra. Eles carregam isso aí na carteira por um tempo, colocando ali, desfrutando e explorando essas unidades com relação a diárias e depois vendem por um valor mais alto, tendo aí o gestor um ganho tanto com a taxa de administração, que é típica de vários fundos imobiliários, de todos basicamente, quanto nesse tipo de FII, a maioria deles vai ter ali uma taxa de performance. Ou seja, o gestor vai ganhar uma parcela, digamos aí 20%, por exemplo, do ganho de capital nessa transação aí de venda. Essa dinâmica, ou seja, essa velocidade que um fundo
compra e vende unidades vai variar de um fundo para outro. Alguns são mais agressivos, são mais dinâmicos, outros menos dinâmicos. Então, se esse tipo de FII te interessa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler ali o relatório gerencial do fundo, entendendo o que ele tem, qual o portfólio de investimento deles, como o fundo caminha aí ao longo da história dele, quais as estratégias deles daqui para frente. Ou seja, cada FII vai ter uma característica diferente e um grau de ativismo diferente. Uma coisa que marca muito esse tipo de fundo imobiliário é a sensibilidade que ele tem ao aquecimento da economia. Por exemplo, quando a economia está mais estagnada, mais depressiva, é bem lógico aí que você acaba viajando menos, até porque você tem risco de perder o emprego, por exemplo, ou estar sem grana, e gerando menos receita para o setor hoteleiro. Com a economia depressiva também, as empresas acabam fazendo menos viagens a negócios. Então, fazendo com que o setor hoteleiro chegue no momento depressivo também, ali em queda, junto com a economia. Então, nesses momentos, essas unidades hoteleiras acabam tendo um preço bem mais baixo, uma certa depreciação. De forma também que, quando a economia começa a se aquecer ou está pujante, esse tipo de unidade, esse tipo de fundo imobiliário desfruta aí de grande valorização. Tanto porque as unidades começam a ter um valor maior e assim ele ganha, com a receita que vem da venda desse tipo de unidades, como também o movimento no setor hoteleiro aumenta, então a taxa de ocupação dos hotéis aumenta e ele consegue ter mais receita. Agora, você deve estar se perguntando aí, poxa, Ricardo, entendi o que é um fundo imobiliário de hotéis, as duas formas básicas dele ganhar dinheiro, entendi as características que ele tem, mas e aí? Por que esse tipo de fundo imobiliário está na sua 9ª posição? Ou seja, por que você não gosta muito desse tipo de fundo imobiliário? Então, agora eu vou te responder isso. Meu argumento para não gostar tanto desse tipo de fundo imobiliário casa aí com a mesma linha de raciocínio do primeiro vídeo que eu fiz falando lá sobre os FIIs de desenvolvimento. Para mim, fundo imobiliário cumpre um papel de renda. Então, quando eu compro um fundo imobiliário, eu quero uma estabilidade de renda, uma previsibilidade. Então, eu espero o quê? Ganhar aquela renda mensalmente e ter ali o meu capital investido, o meu patrimônio corrigido pela inflação ao longo do tempo. Eu potencializo, claro, o crescimento do patrimônio com reinvestimento dos dividendos e isso potencializa um pouco ali com os fundos imobiliários, mas na verdade, para mim, crescimento patrimonial eu busco nas ações. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de investir em ações. Então, quando eu escolho alguns fundos imobiliários, para mim, eu foco ali não no ativismo, mas eu busco fundos imobiliários que tenham renda saudável, perene, estável. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu uso lá nas ações, por exemplo, eu não gosto de investir no setor de petróleo, mineração, construção civil, siderurgia. Por quê? Eles são muito sensíveis à economia. Eles têm ciclos fortes para cima e fortes para baixo. Eu me mantenho, no geral, afastado desse tipo de empresa. Nos fundos imobiliários, esse tipo de FII de hotel, ele também tem essa mesma característica. Ele tem uma sazonalidade maior. Então, além do ativismo, que eu disse que eu não gosto tanto no fundo imobiliário, eu busco mais nas ações, ele também acaba tendo aí fortes ciclos de alta e baixa, e isso também me desagrada. Outro ponto negativo desse tipo de fundo imobiliário de hotel é que eu enxergo que eles conseguem sim fazer uma gestão boa comprando imóveis ali, unidades hoteleiras no momento depressivo e vendendo aí no pico de mercado. Mas a pergunta é, se a nossa expansão econômica durar aí 5, 6 anos, cada vez fica mais difícil desse fundo imobiliário fazer bons negócios de compra e venda. Ou seja, pessoal, eu não gosto tanto desse tipo de fundo imobiliário. Para mim, fundo imobiliário é renda, é previsibilidade, e se você prestar atenção nessa série de vídeos sobre tipos de fundo imobiliário, você vai ver a linha de raciocínio que eu tomo nas minhas escolhas e como eu monto a minha carteira. Então, pessoal, é isso aí. Se você gosta muito de fundos imobiliários e quer ter vários tipos de fundo imobiliário, esse aí é mais uma opção para você. Mas particularmente para mim, eu deixo eles fora da minha carteira, porque esse nível de ativismo eu busco lá nas ações.
É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, se você gosta desse assunto de finanças, investimentos, bem focado em renda fixa, ações e fundos imobiliários, como foi o tema desse vídeo hoje, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal no botão vermelho. Ativa também o sino de notificações para que você receba aí o aviso dos próximos vídeos, porque vem mais vídeos por aí e a gente se encontra lá. Tchau!